Olá pessoal, vamos para uma questão aí do Enem 2011 que fala o seguinte: para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 2. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximos do zero da régua, sem tocá-la. 3. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então tem essa tabelinha com a posição de cada um e o tempo de reação de cada um. A pergunta é a seguinte: a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, por quê? Aí porque a energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido. B, a resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. C, a aceleração da queda da régua varia, o que provoca um aumento acelerado. D, a força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. E E, velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear do tempo. Primeiramente, a gente pode entender essa questão fazendo experimentos, que é o seguinte: segura, né? Imaginando no caso o experimento, segura a régua, a outra pessoa segura em forma de pinça. Você solta a régua, a outra pessoa segura. Você solta a régua, a outra pessoa segura. Você vai soltando, vai segurando. E isso há uma distância da queda, né? Você vai ver a distância que a régua percorreu. E com essa distância você sabe determinar o tempo de reação, né, que você teve durante a queda da régua, do objeto. O que importa para a gente é a gente entender sobre queda livre. O que é queda livre? Queda livre é uma queda, já está dizendo, queda livre, livre de resistência do ar. Não há nenhuma força dificultando essa queda do objeto. Então, na física, para a gente entender, né, a gente descrever matematicamente a queda livre, a gente descreve assim, ó, que é a altura, né, que é o h, que é a distância, a altura, como a gente prefere chamar, é igual a g, que é a aceleração gravitacional, vezes t ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da queda livre, desprezando a resistência do ar. Então, g a gente sempre usa como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional, né, da Terra. É 9,8, mas a gente sempre considera nos cálculos como sendo 10. Então isso aqui, ó, vai ser sempre uma constante. Esse g dividido por 2 vai ser sempre 5, né? 5 sempre vai estar aqui na frente do t ao quadrado. Então o que importa para a gente é a gente analisar isso aqui, ó. A altura é igual a t ao quadrado. Né? Com essa fórmula a gente sabe que é uma fórmula que o tempo é elevado ao quadrado, que a distância depende do tempo elevado ao quadrado, que é o que a pergunta que a questão está fazendo para a gente. A pergunta, né? Ó, deixa eu ver aqui. Ó. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Né? Então a gente deve observar esse tempo de reação. A gente vai soltando e vai observando esse tempo de reação de acordo com a distância. Por que a distância aumenta mais rapidamente do que o tempo de reação? Porque o tempo está elevado ao quadrado. Então se a gente for fazer o teste aqui, ó, deixa eu repetir aqui, ao quadrado. Vamos um exemplo que o tempo de reação que você fez o experimento lá deu 2 segundos. Então, como o tempo aqui é elevado ao quadrado, a distância, esse h, vai dar 4. Né? Porque ó, distância é igual a 2 ao quadrado, então a distância vai ser igual a 4. Veja, enquanto eu usei o tempo 2, a distância está dando 4. Então vai aumentando de forma quadrática, é uma equação do segundo grau. Né? Se o tempo fosse 3 segundos, aí ia ficar como? Ia ficar h igual a 3 ao quadrado, h é igual a 9, né, metros, que é a distância.
Então veja que vai aumentando quadraticamente. Enquanto aqui, ó, eu vou aumentando pouco o tempo, a distância vai aumentando cada vez mais rapidamente. Aí pergunta, por quê? Por que essa distância aumenta rapidamente? Porque se a gente observar um corpo em queda livre, tem a presença da força-peso, que é a massa vezes a aceleração gravitacional. Então, o que realmente importa numa queda livre é a massa, né, do objeto e essa aceleração gravitacional. É a aceleração gravitacional voltada para baixo que está fazendo o corpo cair. Então, a letra A, a energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair a gente já despreza, não tem nada a ver com a energia mecânica, a gente despreza. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Aqui a gente está desprezando a resistência do ar, não tem nada a ver. Para a gente comprovar essa resistência, essa fórmula matematicamente, deve, né, tirar a resistência do ar, não deve haver a resistência do ar. Então aqui a gente já descarta também. A aceleração da queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Não, a aceleração é sempre a mesma, que é a aceleração gravitacional G igual a 9,8, ou então a gente chama sempre nos cálculos igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vai ser sempre esse valor, não vai mudar, a aceleração é constante, não muda. Então vai ser sempre esse valor. Então isso aqui a gente descarta, que a aceleração não muda. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Sim, essa é a alternativa correta D, a alternativa da questão. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, há a presença, né, da força-peso voltada para baixo, o que faz com que o corpo caia. E esse movimento vai ser sempre um valor, um movimento acelerado, né? Veja que a distância vai cada vez mais aumentando no decorrer do tempo, então é um movimento acelerado, né? A velocidade vai cada vez mais ficando maior. Então a alternativa correta é essa letra D. A força-peso da régua tem valor constante, por quê? Porque a régua tem uma massa que não muda e tem aceleração gravitacional que não muda, né? O que gera um movimento acelerado. A velocidade da régua é constante, o que provoca a passagem linear do tempo. Não, né? A velocidade ela vai aumentando. Se tem aceleração, há mudança de velocidade, né? Que a aceleração é a taxa de mudança, de variação de velocidade no decorrer do tempo. Então, se a velocidade ela fica variando no decorrer do tempo, há a presença da aceleração. E essa aceleração é uma aceleração constante, que é a aceleração gravitacional. Então, a alternativa correta é a alternativa D.